Último apontamento para a lição bíblica de 19 de abril de 2020, o slide 42. Eu coloquei ele após a conclusão e o título dele diz vaso para a honra e vaso para a desonra. Aqui eu quero explicar também um dos pontos, né, que eles dizem que o apóstolo Paulo apresenta o homem como sendo resultado das mãos de Deus. Então Deus trabalha ou colocando o homem como um vaso para a honra ou como um vaso para a desonra. Então eu coloquei aí o texto de Romanos, capítulo 9, versículos 20 e 21. Ele diz o seguinte: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Bom, como nós temos que interpretar esse texto? Nós temos o seguinte: tem a figura de Deus, que é o oleiro, tá bom? O homem, que é o barro, e o vaso, que é o resultado do barro quando passou pelas mãos de Deus. Então você tem que fazer a pergunta: por que o vaso saiu para honra e outro saiu para desonra? Então você tem duas possibilidades. Ou a responsabilidade está no oleiro, que trabalhou no barro de uma maneira e trabalhou no outro barro de outra maneira, tá bom? Ou a responsabilidade está no barro. A responsabilidade está no oleiro, irmãos, é zero, porque a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação, ou seja, Deus trabalha sempre da mesma maneira por todos. Então a responsabilidade só pode estar no barro. Ou seja, o apóstolo Paulo ainda usa, por exemplo, a figura do faraó. O faraó, ele era um barro de péssima qualidade, o que é chamado aí de saibro, né? Chegou nas mãos de Deus, Deus trabalhou em Faraó da mesma maneira que ele trabalhou, por exemplo, em Saulo de Tarso. Só que o Faraó saiu um vaso para a desonra. Por quê? Porque era um barro de péssima qualidade. Não tinha fé. Já Saulo de Tarso era um barro de boa qualidade. Deus conseguiu trabalhar nele. Então você veja, é uma doutrina que quer lançar sobre Deus a responsabilidade do homem ser um vaso para a desonra e do outro ser um vaso para a honra. E é claro que eles usam: olha, todos vocês que estão aqui, vocês são todos vasos para a honra. Aí todo mundo aceita, né? Mas vai falar isso para os vasos, né? E quem está aí fora são os vasos para a desonra, criados por Deus. Isso está errado. Deus não cria ninguém para desonra, irmãos. Então vejam como essa interpretação é uma interpretação nociva à justiça do nosso Deus. E eu repito, é por isso que a Assembleia de Deus está trabalhando contra essa interpretação, para que ela não entre no nosso meio. Vocês sabem também que a Assembleia de Deus, ela reconhece a importância da reforma, mas ela não se considera uma igreja reformada. Ela não faz parte do grupo das igrejas reformadas. Como a Igreja Batista também acredita que não. Na verdade, eles acreditam que sempre existiu igreja cristã, tá bom? Enquanto Constantino fundou a Igreja Católica ficou perseguindo os outros cristãos. E a história praticamente conta a história da Igreja Católica, mas nós encontramos detalhes da Igreja cristã sendo perseguida pela Igreja Católica. E no caso, Calvino foi um católico que tentou fazer uma reforma na Babilônia apocalíptica. Mas ele, infelizmente, manteve a doutrina, por exemplo, do batismo infantil, que parece uma doutrina simples, mas é uma doutrina que tira do homem o testemunho, como foi estabelecido por Deus. O testemunho estabelecido por Deus é que o homem vai passar pelas águas, dando testemunho: olha, Jesus Cristo é o meu Salvador. Eles colocaram o batismo na criança. A criança não dá testemunho nenhum. Aí alguns falam o seguinte: mas quando adulto ele dá testemunho lá na igreja. Ele não dá como Jesus ordenou. A verdade é que ele tira o testemunho em Deus, tira o testemunho em Jesus Cristo, porque a pessoa não é mais batizada. Eles mantiveram essa doutrina da Babilônia apocalíptica, tá bom? Então, para concluir o slide 43, eu comento: Paulo usa a figura de Deus como oleiro, o homem como barro e o vaso como resultado do trabalho divino.
Um vaso é gerado para honra, outro para desonra. Quem é o responsável pela variação de resultado? A doutrina da predestinação incondicional aponta o olheiro. Veja que eu botei olheiro com letra maiúscula, tá bom? Aponta o olheiro como responsável. Na verdade, o responsável é o barro, o homem, e como ele chega nas mãos de Deus. Por quê? Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, todos aqueles que pregam essa interpretação calvinista, saiba que está sendo injusto com o nosso Deus, porque está lançando sobre o nosso Deus, injustiça. Está lançando sobre o nosso Deus a responsabilidade sobre o mal. Então, que a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, não prega essa doutrina porque ela não é cristã. Ela nasceu no espiritismo celta e no espiritismo hindu e foi levada para o catolicismo romano por Agostinho, que frequentou a seita chamada maniqueísmo por 9 anos. Bom, deixo aqui essa ajuda para os irmãos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.